Êxodo capítulo 12, achamos? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio desse dia tão especial que celebramos a Páscoa, colocar diante de Ti essa ministração, essa reflexão que nós vamos ter, que o Senhor possa falar de forma profunda, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, Êxodo capítulo 12, verso 1, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, no primeiro mês do ano para vocês: digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família e para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, que pode ser um cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto de homem quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial para vocês e que todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrando como decreto perpétuo. Durante 7 dias como pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto na preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei dos exércitos de Israel do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não como nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro, um cabrito, cada família, sacrifique para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue da viga superior nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeça essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responder-lhe-ão: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém? Então, como nós observamos aqui, o povo escravo no Egito, e Deus chama Moisés para libertar esse povo dessa escravidão. Um povo que tinha ido para lá, para o Egito, através de José. José primeiro foi para o Egito, e a partir de José, os seus familiares, 70 pessoas foram lá para o Egito. Eles se multiplicaram, e por se multiplicarem,
O faraó ficou preocupado lá com a multiplicação deles, né? E aí a gente conhece a história até do nascimento de Moisés, a orientação que foi dada às parteiras para que os meninos que nascessem, né, para que elas procedessem, para que eles não permanecessem. E Moisés, a gente sabe que foi escolhido por Deus para tirar aquele povo de lá, daquele sacrifício. E aí nós estamos aqui, exatamente nesse texto, nesse momento, que Deus dá toda uma orientação através de Moisés para aquele povo e a Páscoa. E a Páscoa era uma preparação para a libertação deles rumo à terra prometida. E a Páscoa no hebraico é Pessa, que significa passagem. No entendimento mais amplo, é passar por cima ou passar sobre. Era exatamente o que aconteceria, o que aconteceu ali, que o anjo passou. Então, a palavra Páscoa deriva dessa palavra hebraica que tem esse significado. Então, nós vemos aqui a Páscoa judaica, que tinha o sentido de livrar aquele povo daquela escravidão física que eles viviam. E isso aconteceu. Mas toda essa condição dessa Páscoa judaica lá do Êxodo, ela é toda carregada de simbolismo. Aquele cordeiro tipificava Cristo, aquele sangue tipificava o sangue de Cristo, né? Tudo aquilo ali tinha uma tipificação a respeito de Cristo, do Cordeiro de Deus, como João identificou lá em João capítulo 1, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós que temos estudado sobre a aliança, né, a aliança de sangue lá do livro que nós temos estudado, nós temos visto progressivamente as alianças. Nós temos lá a aliança da criação, a aliança do começo, a aliança com Noé, a aliança da promessa com Abraão lá, aliança da lei. E essa noite nós vamos chegar na aliança do reino, para depois chegar na aliança, na nova aliança. Então, é progressivo. Então, nessa condição aqui dessa Páscoa, era uma questão progressiva. Nós temos essa Páscoa judaica, mas nós temos a Páscoa cristã, essa que nós celebramos agora, de uma maneira progressiva. E por que Cristo e por que se deu isso? Aquele povo vivia numa escravidão física, mas nós vivíamos numa escravidão do pecado. E aonde essa escravidão começa? Lá no jardim, na queda do homem. Quando o homem peca, lá Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, diz exatamente isso. E a partir dali da desobediência do homem, o pecado entra e faz essa separação entre homem e Deus. Paulo descreve muito isso em Romanos, fala que todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus. Romanos 5 diz que se por um homem entrou o pecado, o outro veio a vida, veio a salvação, que é Jesus. Então a Páscoa é mais que isso, tinha um significado para eles, mas era progressivamente, porque o Messias viria desse povo. Então, quando esse povo sai dali do Egito, nós estamos no capítulo 12, mas no capítulo 19 nós vamos ver a aliança que Deus faz com esse povo. Deus separa esse povo, diz: vocês são para mim uma nação de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva minha, né? Deus separa um povo para ele e separa também com uma missão. Aquele povo é descendência de Abraão, então através daquele povo viria o Messias. Em Jesus se completaria a plenitude a Jesus lá na bênção. Então isso é progressivo. E aí nós vemos aqui a questão progressiva e chegamos nessa Páscoa
cristã, que é essa que nós estamos fazendo a partir de Jesus. Porque toda a tipificação lá daquela Páscoa remetia a Jesus e o sacrifício. Se aquela Páscoa tinha um alcance, né, aquela libertação, melhor dizendo, tinha um alcance para aquelas pessoas, para aquele povo que Deus ia separar, e como nós lemos aqui, ele ainda recomenda como teria que ser feito, inclusive os estrangeiros que estivessem no meio, porque quando eles saíram de lá, estrangeiros saíram com eles. Já era um prenúncio, já era uma projeção para o que ia acontecer. Porque ali era a separação do judeu, mas em Cristo é um alcance universal para todos os homens, não apenas para uma nação, não apenas para o judeu. E semana passada nós vimos isso muito claramente na questão de Ruth. Ruth, uma mulher moabita, vem, é inserida naquele contexto, no povo de Deus, e nós vimos como Deus a abençoou, e vemos Ruth lá na genealogia de Jesus. Então a salvação é universal. Deus amou o mundo de tal maneira, é universal. Então existia um problema a ser resolvido. O homem pecou, foi separado de Deus, foi expulso do jardim. E desde o começo Deus criou o homem para ele, para ter comunhão com ele, para viver com ele. E Deus projeta resgatá-lo. E aí vem o resgate todo de Deus para com relação ao homem. Então toda a trajetória que a gente vê na Bíblia remete para isso. É Deus buscando o homem, é Deus buscando o homem para trazê-lo para ele e para estar com ele. Hoje a Páscoa é tradicionalmente comemorada em diversos países de fé cristã ou que segue as tradições cristãs. Por que eu digo segue as tradições cristãs? Porque tem pessoas que comemoram a Páscoa aí fora, e hoje todo mundo está comemorando. Você passa pelo seu vizinho que não é cristão, e ele fala para você Feliz Páscoa, ele te dá Páscoa, todo mundo celebra a Páscoa. Mas é interessante que eles celebram a Páscoa sem o entendimento correto do que isso significa, por tradição, por convenção, a semelhança do Natal. E aí vem as distorções. Por isso coelho, por isso ovo, por isso Papai Noel. E nós vamos entender assim. Essa semana eu estava assistindo o jornal e achei muito interessante, porque essas distorções elas vão acontecendo. Ao longo do tempo vieram acontecendo distorções nessa questão da Páscoa e sendo acrescentadas coisas. E aí vai pela região, pela cultura de cada um. E aí eu estava vendo lá no Ceará, né, uma padaria vendendo pão de coco, que no lugar do ovo de Páscoa, no lugar de chocolate, eles dão o pão de coco, né? Tem coco sobrando lá no Ceará. E aí eles vão fazendo essas adaptações, essas distorções. E aí tem o chamado cristão nominal. O que é o cristão nominal? É aquele que se identifica ou se denomina como cristão, mas ele não segue os princípios do Evangelho, ele não segue a fé cristã. Então, cristão nominal, por isso que eles fazem isso. E é muito interessante. E aí tem toda uma tradição, tem uma tradição que se segue. Na sexta-feira não se come carne. Por quê? Sexta-feira não se pode comer carne. Por causa do sacrifício de Cristo é pecado comer carne. E é tão interessante que nesse dia as pessoas ficam tão preocupadas e não comem carne mesmo não, né?
cumpre a risca ali. Não, vou comer peixe. Não, não posso comer. Pô. Não posso. Né? Mas o resto do ano, né, fica solto, fica livre. Mas esse é o entendimento que as pessoas têm. E é interessante porque nós fomos criados sobre o estigma do medo. A minha geração, né? E eu descobri que eu sou gerento adolescente, né? O Reinaldo me disse agora que nós somos gerento adolescente, né? Está na idade aí de idoso, mas tem um quê de adolescente, não é isso? Gerontolescente. Então nós somos gerontolescentes. E nós que somos gerontolescentes, que viemos de uma cultura do estigma do medo, né? Olha, roncou trovoada, vira o espelho, cobre a tesoura. Era isso? Manga com leite faz mal, não come carne na sexta-feira santa, né? Nós fomos criados assim. Papai do céu, castigo. Então nós fomos criados sob o estigma do medo. E aí é muito interessante que nessa questão da Páscoa judaica a gente vê que como vem acontecendo as distorções, os desdobramentos, né? Porque aqui a orientação foi para que passasse o sangue, né? A porta ali, para que passasse o sangue. Era uma proteção, né? Contra o anjo, a morte passaria ali. E por conta disso, na crendice popular, se colocava tudo na porta. Eu vi numa geração que as donas de casa, elas colocavam espada de São Jorge, colocava figa, ferradura, tudo que você possa imaginar estava atrás da porta, como maneira de proteção. Por desconhecimento e por tradição. Aí o que a Bíblia nos ensina com relação a isso? Se o Senhor não guardar, não é isso? Em vão vigia o sentinela. Então o Senhor que guarda, mas você bota uma proteção. Então o mundo está aí celebrando a Páscoa hoje. Agora, para nós que temos o entendimento, ou temos que ter esse entendimento, é especial, queridos. É muito mais que isso. Aí eu lembro de um rapaz, alguns natais passados, ele não é cristão, e aí falando do Natal, eu encontrei com ele, assim no mercado, comprando umas coisas para a ceia de Natal, para Natal, e aí ele falou assim, não, ó, eu estou determinado, Natal não é o nascimento de Jesus? Então o que é que vai se comemorar? O aniversário dele. Então já falei, todo mundo vai ter que bater palma e cantar parabéns lá em casa. Se não cantar, eu vou expulsar todo mundo. Não aceito isso. É muito interessante como que as pessoas fazem. E aí, primeiro, nos cabe ter esse entendimento para quando nós vivermos esse momento como nós estamos vivendo, entendermos a profundidade, o significado, a profundidade disso para nós. E depois, para que nós possamos nos permitir ser usados por Deus para explicar às pessoas aí fora o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Então, se lá nós vemos, então, 1 Coríntios no capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5,
Vou chegar aqui. Primeira Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7. Paulo falando à igreja de Corinto e tratando sobre uma questão de pecado, de imoralidade sexual. Aquela igreja era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas permeava ali no pecado. Ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, pães da sinceridade e da verdade. Nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Então Paulo, falando aos Coríntios, diz que o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado. Esse é um contexto que aquele sacrifício já havia acontecido. E Lucas, no capítulo 24, Lucas 24, fala da ressurreição de Jesus. Diz assim, Lucas 24, verso 1 ao 8: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Importa que o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. É necessário. Então era necessário que isso acontecesse. E por que era necessário isso acontecer? Lá, por causa da queda, pela nossa condição de pecado, era necessário que Cristo fosse crucificado, que ele morresse, mas também que ele ressuscitasse. E aqui nós temos a base dessa Páscoa cristã. Cristo foi crucificado, colocado na cruz. Ele morre sexta-feira. E depois, no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscita. Então essa é a base da Páscoa. Porque se lá no Egito a libertação era mais física, ou era física, em Cristo a libertação do pecado, para nos dar uma nova vida. Por isso nós cantamos aqui: eu nasci de novo. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você só nasceu de novo porque Cristo cumpriu a missão dele. Porque voluntariamente, por amor, ele foi, se deixou ser colocado naquela cruz, morreu, ressuscitou, mas ele venceu a morte para nos dar vida. Para nos dar vida. Então, isso é que nós precisamos entender. Então, o que nós celebramos hoje é a vitória de Cristo. O que nós celebramos hoje é a ressurreição de Cristo. O que nós celebramos hoje é a nova vida nele. O que nós celebramos é a vitória dele.
E aí, não deveria ser apenas aqui, mas todos os dias, com essa consciência do que Ele fez por nós. E elas foram lá e não acharam. Por quê? Porque Ele tinha ressuscitado. Ainda tramaram com relação a isso. Inventaram uma mentira, lá para os soldados. Diz que eles estiveram aqui, tiraram o corpo dele, para que não fosse comprovado a ressurreição. E aí, em 1 Coríntios ainda, 2 Coríntios, no capítulo 5, apóstolo Paulo, 5, a partir do verso 14, Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas ou velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o homem. Então nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Então nós vivíamos o AC e o DC. Quem éramos nós antes dessa reconciliação? E quem somos nós agora a partir dessa reconciliação? Nova criatura em Cristo. Coisa maravilhosa que Cristo fez por nós. 1 Coríntios, capítulo 15, para a gente estar encerrando aqui. Do verso 12, Paulo escrevendo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos como homens mais indignos de compaixão. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo eles as primícias dentre aqueles que dormem, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, o que lhe pertence. Então, Cristo ressuscitou. Como Paulo diz aqui, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E se ele não ressuscitou, nós esperamos somente nessa vida, e não numa vida futura, na ressurreição. E ele diz, compaixão de nós. E aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos,
Porque ele não ressuscitou. Mas nós sabemos que as Escrituras afirmam, e nós cremos que ele ressuscitou, querido. E porque ele ressuscitou, nós temos esperança nele. Porque ele ressuscitou, não esperamos somente nessa vida. Porque ele ressuscitou, nós estaremos eternamente com ele. Amém? Esse é o sentido exato da Páscoa. Ele ressuscitou. Vamos colocar de pé.